profecias desde o princípio que anuncia Jesus, o Salvador, o enviado de Deus. Gênesis 49, verso 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias. Gênesis 49, verso 10 e 11. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho e a sua capa no sangue de uvas. 1 Pedro 1, verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Daniel capítulo 10, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isaías 49, verso 1, 2 e 6. Ouve-me, ilhas, escutai, vós povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Gênesis 1, verso 18. A tua salvação espero, ó Senhor. Disse mais: pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Amós 4, verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isto te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Provérbios 8, verso 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem
os meus caminhos. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas os que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos que me aborrecem, amam a morte. João 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Atos 3, verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Atos 19, verso 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que neles creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. João 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. 1 aos Coríntios 2, verso 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Êxodo 15, verso 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Isaías 9, verso 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, no Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Mateus 1, verso 18, 21 e 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonhos lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Lucas 2, versos 6 e 7. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Gálatas 4, verso 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Lucas 2, verso 40 e 47. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e a graça de Deus estava sobre ele. E todos que o viam admiravam a sua inteligência e respostas. Atos 2, verso 28. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Atos 3, verso 22 e 23. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminado dentre o povo. Lucas 16, versos 6 e 7. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Marcos 16, verso 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Atos 2, verso 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versos 23, 24 e 32. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e mataste pela mão de injustos, a qual Deus ressuscitou, solta ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Mateus 28, verso 18 ao 20. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide
Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22, versos 12 e 13. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 22, verso 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo eu venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.